Clique no botão de se inscrever para não perder os próximos vídeos. E então uma lâmpada acendeu sobre minha cabeça. Como acontece nos desenhos animados, quando um personagem tem uma ideia ou uma resposta para uma pergunta. Droga! Minha terceira filha não era realmente minha. Ela era a filha biológica de outro homem. Eu estava ao telefone com um representante da HTTPS www.google.com. Search Q equals Genealogy Gurus. Tentando descobrir por que o teste de DNA da minha filha não havia sido processado após 10 semanas. Eu dei a ela o teste como um presente de Natal adicional e forneci ao representante os números apropriados para que pudessem rastreá-lo. Depois de esperar uns 5 minutos, ele voltou à linha e me garantiu que o teste havia sido processado. Além disso, era um problema de confidencialidade entre a empresa e a pessoa que realmente fez o teste, e ele não podia me fornecer informações adicionais. Mas se foi processado, por que não aparece na minha evidência de DNA? Perguntei. Excitado. Senhor, há várias razões pelas quais sua filha pode não aparecer em suas correspondências de DNA, mas não estou autorizado a discutir este teste em particular com você, ele respondeu, em um tom um tanto irritado. E foi aí que a lâmpada se acendeu. Obviamente, a principal razão pela qual ela não aparece nas minhas correspondências é porque ela não se encaixa. Terminei a ligação em um estado de atordoamento. Lembro-me de ter apertado o botão vermelho de encerrar chamada, e então comecei a chorar. Acordei alguns minutos depois, encolhido no sofá da sala de estar. Ainda me restavam 15 minutos antes da minha hora de almoço. Então liguei para minha filha Marissa, que provavelmente também estava em sua hora de almoço, já que trabalhava no mesmo fuso horário que eu. Ela geralmente almoça aconchegada com um livro em sua escrivaninha. Então não me preocupava em incomodá-la. Ela pegou o telefone no primeiro toque. Olá, pai, como você está? Ela disse algo, cansada. Minha querida, você sabe que eu te amo e confio em você completamente, mas sei o que está acontecendo com o teste de DNA. Menti. Liguei para a Genealogy Gurus e eles me disseram que foi processado há umas 2 semanas. Houve um som de ar sendo sugado do lado dela, e depois, silêncio por pelo menos 10 segundos. E you say, precisamos conversar, mas não posso fazer isso aqui? E agora? Me ligue esta noite, e não esteja na sala com a mamãe quando ligar. Fui um borrão enquanto dirigia de volta para o escritório, e tenho que admitir que não proporcionei uma tarde produtiva ao meu chefe na empresa de engenharia onde trabalhava. Havia tantas coisas girando na minha cabeça, tantas perguntas, e o pensamento de que minha menina não era minha menina. Sendo analítico por natureza, eu sabia que tinha que abordar os problemas um de cada vez. Eu era vice-presidente de engenharia na Seco Electronics por uma razão. E neste ponto, eu sabia que a melhor coisa a fazer era tratar meus problemas pessoais como problemas de projeto e abordá-los de maneira ordenada. O velho Dwayne Scott me ensinou isso mesmo quando me contratou diretamente da Universidade de Purdue para trabalhar em sua INCPH. Empresa, com Dwayne no comando, e eu nunca longe de sua mão direita. A Scott Soa cresceu até se tornar líder da indústria. E ambos obtivemos importantes ganhos. Eu ganhava um bom dinheiro, tinha bons benefícios e trabalhava com pessoas maravilhosas e engenhosas. E quando chegava em casa à noite, havia uma esposa bonita e sexy e 3 maravilhosos filhos esperando por mim. Com o tempo, as crianças cresceram, saíram de casa, casaram e tiveram filhos próprios. Foi um pouco solitário em casa no começo, mas encontramos muitas coisas para fazer. E acho que a solidão nos revitalizou como casal novamente. Mas ao refletir sobre o último mês da minha vida, notei alguns pequenos incidentes, incluindo a ligação telefônica de Marissa para minha esposa, Tracy, há umas 2 semanas. Na terça-feira à noite, ambos estávamos sentados na sala de estar assistindo televisão quando o telefone de Tracy tocou. Ela olhou para ele e disse que era Reese, e então atendeu a conversa durou uns 5 minutos. Tracy respondeu com quase apenas sim e não, e pude ver lágrimas se acumulando nos cantos dos olhos dela. Quando ela desligou, perguntei se tudo estava bem, e ela disse que o gato de Marissa tinha alguns problemas de saúde. Não é grande coisa, ela disse. Embora notei que estava um pouco nervosa ao meu redor, achei um pouco estranho que ela levasse tão pessoalmente a saúde do gato de Marissa. Isso deve ter sido quando Marissa descobriu. Tracy não sabia que eu enviei o teste para Marissa. Não achei que fosse notável. Marissa era a única dos 3 filhos que tinha algum interesse em genealogia, então comprei um kit online e enviei para ela. Eu estava pesquisando as raízes da minha família há anos, e realmente gostei da parte do teste de DNA. Pensei que Marissa faria o teste com entusiasmo. Obviamente, estava errado. Quando cheguei em casa, tentei não agir de forma diferente com Tracy, embora estivesse furioso por dentro. Trabalhe um problema de cada vez. Um problema de cada vez.
Eu repetia para mim mesmo. Conheci Tracy em Purdue no meu segundo ano. Não nos conhecemos até meu último ano, mas fomos inseparáveis desde então. Ou pelo menos assim me parecia. Nós nos casamos um ano depois de nos formarmos na faculdade, há 31 anos. E até o dia de hoje, eu diria a qualquer um que foi a melhor decisão da minha vida. Ela ainda é linda aos 54 anos, e apesar de ter 3 filhos, se exercita regularmente, e tem o corpo de uma mulher de uns 30 anos. Ela é divertida e engraçada. E até hoje eu esperava ansiosamente passar o resto da minha vida com ela. A confissão da meia-noite no balanço da varanda. Por volta das 8, eu disse a Tracy que precisava ligar por velho. Sobre um projeto em que estávamos trabalhando, e saí da sala. Na verdade, peguei minha jaqueta e saí por balanço da varanda para poder falar sem medo de Tracy ouvir. E então liguei para Marissa. Marissa atendeu no primeiro toque, e sua voz estava completamente angustiada. Sinto muito, pai. Sei que deveria ter te contado antes, mas a mamãe pediu para eu não dizer nada, até que ela tivesse a chance de falar com você. Ela sussurrou, antes que eu pudesse dizer olá. Não estou bravo com você. Fique calma, eu disse o mais tranquilizador que pude. Não estou te acusando de nada. Você é tão vítima quanto eu. Pude ouvi-la respirar com força ao telefone. Eu sabia que a estava matando. Eu quero que você saiba que isso não muda nada entre nós. Eu ainda sou seu pai, e você ainda é minha querida. Sempre dei a vocês, filhos, todo o meu amor. E depois de todo esse tempo, não vou parar agora. A menos que você queira que eu pare. Nesse ponto, ela desmoronou e soluçou quase incoerentemente ao telefone. Eu te amo, pai. Não preciso de mais ninguém além de você. Essa é a minha querida. Olhe, não quero te colocar em uma situação difícil, mas você é minha melhor fonte de informação de DNA. Não discutiremos outras coisas para que você não se veja envolvida no meio das coisas, mas preciso saber se você teve uma correspondência de DNA. Sim, pai, tive. Ela suspirou. Amanda Anderson acabou sendo minha meia-irmã, amante de tio George e da tia Jenny. Meu Deus, sinto muito, pai, ela disse baixinho. Não é sua culpa, querida, você não tem que se desculpar comigo. Nunca, eu disse o mais calmamente que pude. Isso significava que George Anderson, tio George, para meus filhos, juiz da Corte de Apelações, George Anderson para o resto do mundo, era o pai biológico de Marissa. Droga. Isso significava que minha esposa havia dormido com seu chefe, quando ele era advogado no escritório de advocacia Way Associates. Isso significava que havia acontecido há pelo menos 25 anos, considerando que Marissa tinha 24 anos. Tracy havia sido sua administradora naquele momento. Ele deixou o escritório para se tornar juiz estadual alguns anos depois, mudando-se para a capital do estado. Antes que sua carreira decolasse, Tracy, por sua vez, não buscou um relacionamento com George, preferindo ficar em Willow Creek e eventualmente assumir o cargo de gerente de escritório. Mas nos poucos anos em que George e Tracy trabalharam juntos, ele e sua esposa Jenny tornaram-se tão bons amigos que nossos filhos ainda os chamam de tio e tia, e os filhos deles nos chamam a mim e a Tracy da mesma maneira. E algumas vezes, quando estava fora em uma viagem de negócios, Tracy e as crianças visitavam George e Jenny por alguns dias em sua casa no lago. As crianças até falaram algumas vezes sobre como a tia Jenny os levava aqui e ali. E nem o tio George, nem a mamãe, iam com eles. E eu nem pensei 2 vezes. Droga, eu devia estar distraído naquele momento, porque eu vi Marissa me chamando. Pai, sinto muito. Eu me perdi meus pensamentos. Obrigado pela sua ajuda, querida. Diga. Olá, Drew. Espere 1 minuto, pai. O que você vai fazer? Era uma pergunta legítima, mas eu não tinha uma boa resposta. Então simplesmente disse a ela a verdade. Não tenho certeza, filha. Bem, não faça nada incrivelmente estúpido, pai. Um pouco de tolice está bem, mas não seja preso nem nada. Eu não tinha pensado em atirar em Tracy até aquele momento, mas prometi a Marissa que não seria preso. Então suponho que isso descartava a possibilidade de atirar. Não quebro promessas aos meus filhos. Nunca. Plano de ação. Do DNA ao divórcio. Calmar Marissa sobre nosso relacionamento era minha tarefa número 1. E descobrir quem era o cúmplice de Tracy era minha segunda tarefa. A tarefa número 3 era iniciar os trâmites de divórcio, depois de encontrar um novo advogado, porque meu advogado atual pertencia ao escritório para o qual Tracy trabalhava. Isso, é claro, não seria feito até depois de ter uma boa conversa com o advogado. Eu teria que lidar com a futura ex-Sarah Clark. Em casa, quando estávamos juntos, o ambiente era frio. Tracy tagarelava como uma gralha. Nervosismo, suponho, parecia fazer de tudo para me fazer feliz, pensando que diminuiria as repercussões quando eu descobrisse. Não sei, mas definitivamente havia distância entre nós, e ela não ia quebrar o gelo. Aproximadamente 1 semana depois, me encontrei com um advogado,
e quando ele soube que minha esposa trabalhava como gerente de escritório na Goldman Weinberg Ultra, LLP, ele ficou muito nervoso. Então, passei para o próximo advogado da minha lista. Uma mulher de 20 e poucos anos que simplesmente sorriu quando mencionei que Tracy era gerente de escritório na Goldman Weinberg Ultra. Era isso que eu estava procurando. Alguém que não se intimidaria quando um dos grandes advogados da firma agisse como representante da minha esposa. Expus o pouco que sabia sobre o cenário de traição. Começando, é claro, com a descoberta de que meu filho mais novo não era biologicamente meu, e descobrindo que era filho do juiz Anderson, da Corte de Apelações. Minha advogada, uma tal Marie Bennett, perguntou: ele deve ser bom, certo? E eu respondi, observando seu rosto para ver se precisava encontrar outro advogado. Ele deve ser bom, ela disse em resposta. E começamos a discutir os aspectos financeiros. Para o que ambos tínhamos bons empregos, aposentadorias e benefícios. Marie sugeriu que dividíssemos a propriedade conjunta pela metade, esmagá-la por infidelidade, um filho ou uma falta geral de respeito. Ela acrescentou rapidamente, tirando um momento para indicar que poderia subir na mesa de conferência para tentar reparar as injustiças que me haviam sido feitas. Obteremos nossa vingança, disso tenho certeza, mas não quero machucá-la financeiramente, responde. E o juiz? Vamos processá-lo por algo? Porque sei sim. Isso será muito mais difícil e aumentará consideravelmente sua pontuação, perguntou Marie. O juiz é problema meu, e eu cuidarei dele como achar conveniente, respondi bruscamente. Talvez, mas entendi, ela respondeu. Se ela não brigar pode levar 6 meses, comentou Marie, mas se ela brigar poderíamos estar falando de mais de 1 ano. Não tenho nenhuma data programada ainda. Então leve o seu tempo e faça direito, eu disse a ela. A terceira tarefa estava atrás de nós. Agora era a hora da quarta. A confrontação, a confraternização, falsa e a verdade. Cruel. Esperei mais uma semana, só para ver se a cabeça de Tracy explodia. Durante esse tempo, a noite de sábado era nosso encontro habitual. Depois voltávamos para casa, víamos um filme e fazíamos amor. Mas o sexo de sábado à noite sempre era especial. Não saíamos para o encontro há 2 semanas, e não tínhamos tido relações sexuais no mesmo período de tempo porque eu não conseguia depois de saber do caso. Marisonei sequer questionou. Outro sinal de que ela sabia que eu estava ciente, mas era muito boa em fingir. No entanto, isso tinha um fim. Levei-a a um bom restaurante francês, compartilhamos uma garrafa de vinho, e até tivemos algumas ótimas sobremesas. Ela estava mais feliz do que eu a tinha visto em semanas. E quando chegamos em casa eu cuidadosamente tirei seu casaco, conduzi-a até a mesa da cozinha, puxei uma cadeira para ela e disse aquelas famosas palavras. Precisamos conversar, Tracy. Ela sorriu meio sorriso enquanto eu me servia um Jack Daniels com gelo e lhe oferecia algo do armário de bebidas, o que ela delicadamente recusou. Coloquei minha bebida na mesa, olhei-a diretamente nos olhos e disse: a bola está com você. Isso foi há muito tempo. Clark, George e eu não dormimos juntos há uns 20 anos. Não podemos simplesmente considerar um erro de muito tempo atrás e deixar por isso mesmo, ela disse. Devo admitir que fiquei feliz por ela não ter se esforçado para dizer que o teste de DNA estava errado, mas sim tentado passar por cima, dizendo que havia sido há tanto tempo que não importava mais. Sério, então a última vez que vocês fizeram sexo foi há uns 20 anos? Quando começaram a fazer sexo? Com que frequência? E por que eventualmente pararam? Preciso de tudo isso. Mas primeiro, preciso saber se o bebê número 1 e o bebê número 2 também são dele. Não, Clark, Ben e Katie são seus. Eu nem dormi com George até aproximadamente 1 ano depois que Katie nasceu. Nosso caso durou uns 3 anos no começo, e depois parou quando George decidiu deixar o escritório e subir na escada judicial. Ele esperou aproximadamente 1 ano depois que terminamos para assumir seu primeiro cargo judicial, porque queria ter certeza de que a verificação de antecedentes demonstrasse que ele estava limpo. E depois disso só fizemos amor algumas poucas vezes na casa do lago, quando Jenny levava todas as crianças inocentemente para passar uma tarde de diversão. Jenny também não sabia de nada naquele momento, mas George eventualmente contou a ela, e mais tarde nós 3 tivemos uma reunião onde tanto George quanto eu prometemos a ela que não haveria mais sexo porque... Por que você nunca me contou e tentou ter uma conversa pacífica comigo? O que? Sou um maldito fígado? Perguntei bruscamente. Tracy secou as mãos nas mangas e respondeu. Eu sabia que nunca poderia te contar. Você se divorciaria imediatamente. E eu certamente não queria isso. Eu te amava e ainda amo. Você simplesmente, aparentemente ama mais a George. Eu era seu plano de reserva, não, Clark? Eu te amo com todo o meu coração. Ela suplicou. Não, você o amava com todo o seu coração. Você o amava tanto
que o deixou ir para que ele pudesse realizar seu sonho profissional, enquanto sabia que eu era seu plano de reserva. Você pode ter me amado em certa medida, mas sabia que o maldito adorava o chão em que você pisava e contava com isso e com nossa família para ajudá-la a superar a perda dele, afirmei. Tracy abaixou o olhar para os joelhos. A verdade doía, e eu sabia que tinha acertado em... Clique no botão de se inscrever para não perder os próximos vídeos. Cheio. E quanto a Marissa, obviamente, ele estava brincando com você. E você deveria saber onde isso poderia levar. E você sabia. Eu simplesmente pensei que, como ambos tinham cabelo castanho, olhos castanhos e pele clara, ninguém nunca adivinharia motivos para pensar que ela não era sua. Então, quando ela se parecia comigo de qualquer forma, não tive que me preocupar até que você enviou aquele maldito teste de DNA. And honestamente, eu não sabia de nada antes disso. Então é minha culpa? Perguntei, incrédulo. Não, George e eu discutimos a possibilidade, mas eu disse a ele para não se preocupar, já que vocês dois se parecem. Pelo que eu sei, ele também não sabia, mas tenho certeza de que Mandy já o colocou a par. Eu não soube dele há pelo menos um par de anos, não desde que estiveram no casamento de Marissa e Drew, há 2 anos. Não importa quem saiba, Marissa continua sendo minha, e foi isso que eu disse a ela. Eu estou na certidão de nascimento. Eu a criei, eu a amo, ela ama. George, é melhor não pensar nisso, e se ele ligar, é melhor você dizer a ele. E a propósito, vou fazer com que os outros 2 filhos façam o teste de DNA o mais rápido possível. Preciso saber para minha própria tranquilidade. E o Sasha, Clark, eu te disse que eles eram seus, e você espera que eu confie em você porque... Eu a repreendi. Tracy estava completamente atordoada pela minha recém-descoberta desconfiança. O que diabos ela esperava? Mas eu sabia que ela também estava muito perturbada porque eu revelaria a infidelidade aos outros 2 filhos. Ninguém quer parecer um tolo na frente dos próprios filhos. Então, com que frequência vocês 2 estão fazendo isso? E onde a história termina? Pelo menos para mim? Eu brinquei. Não planejamos, Clark. Simplesmente aconteceu. Passamos tanto tempo juntos, trabalhando, e depois nos tornamos amigos, e isso se transformou em algo mais. Ele era gentil, atencioso, espirituoso, divertido, apaixonado. Você conhece o homem. E nos amamos em um nível mais profundo. Mas como tínhamos cônjuges que ambos amávamos, mantivemos as coisas no mínimo e trocávamos nossos locais de encontro, geralmente fora da cidade. Não, nunca nos encontramos aqui ou na casa dele. Isso teria sido errado em vários níveis. Mas isso não impediu que os 2 tivessem relações sexuais algumas vezes na casa do lago, depois que o principal romance supostamente terminou. Enquanto Jenny estava fora com as crianças, refleti em voz alta. Não fizemos, ela praticamente sussurrou. Mas juro que não tivemos intimidade desde então. E Jenny sabe de tudo isso, e perdoou a ambos. Perguntei, balançando a cabeça em descrença. Sim, ela disse. Não acho que eu consiga, eu sussurrei. E havia emoção indisfarçável em minha voz. Sabemos que o que fizemos foi errado, Clark. Mas já se passaram mais de 20 anos. E você nunca sofreu por isso enquanto tudo estava acontecendo. Então, podemos simplesmente voltar para onde estávamos há umas semanas. Você era meu amado marido. Eu era sua amada esposa. Nada tem que mudar, suplicou Tracy. Mas as coisas já mudaram, Tracy. Eu disse. Passei a maior parte de 3 semanas me perguntando o que fiz de errado para você se apaixonar por outro homem. E me perguntando se eu poderia confiar plenamente em você novamente, muito menos confiar o suficiente em você para continuar casado com você. Eu te entreguei meu coração por completo. E você o colocou no bolso e o tirou quando lhe convinha. Não era para ser um casamento por conveniência, era para ser um casamento de compromisso total de amor. Nesse ponto, Tracy começou a chorar. Eu odeio quando ela faz isso e geralmente tento acalmá-la, mas desta vez foi diferente. Fui para a sala e liguei a televisão, deixando-a na mesa da cozinha. Dormimos na mesma cama naquela noite, mas pela primeira vez em muito tempo, não nos aninhamos um contra o outro. Eu me afastei o máximo possível dela na cama de casal, e não a deixei se aproximar. Seu rosto refletia choque e dor, mas eu não me importava. A visita de Jenny e a noite em Malone. Essa Tracy nos preparou um bom café da manhã no domingo de manhã. Enquanto comíamos, eu trouxe o assunto do divórcio. O caso terminou há mais de 20 anos. Você nem sabia. Pelo amor de Deus, já passou. Simplesmente vamos em frente. Ela praticamente gritou comigo. Um erro. Ainda é um erro. Não importa quanto tempo tenha passado. Eu gritei de volta. Você me enganou. Você mentiu para mim. Você me traiu e violou minha confiança. Esses não são problemas temporários. Levantei-me da mesa, deixando metade do meu prato de comida, e saí para o gramado. Essa foi a última conversa que tive com Tracy até quarta-feira à tarde.
quando ela me informou que Jenny Anderson se juntaria a nós no próximo fim de semana. Obviamente não estava animado, mas Jenny era uma velha amiga querida e havia suportado a mesma infidelidade que eu. Então presumi que deveria ter uma conversa com ela. Jenny apareceu na sexta-feira à noite às 18 horas, tendo viajado 2 horas de sua casa. Ela não trouxe George com ela. Tracy fez filet mignon recheado com purê de batatas. Eu trouxe um par de garrafas de Merlot para acompanhar. A conversa foi leve e amigável durante o jantar, e depois nos retiramos para a sala com taças de vinho. Presumi que era hora de ir direto ao ponto. Jenny começou a falar sobre o caso como um tema histórico muito estéril e calmo, mas à medida que falava mais, suas emoções se tornavam mais fortes e lágrimas vieram aos olhos dela e de Tracy. Quando George me contou sobre o caso, presumi que havia terminado há anos, e ele me prometeu que não aconteceria novamente, disse Jenny. Devo admitir que a princípio fiquei devastada. Mas quanto mais eu pensava, mais percebia que, como já havia terminado antes de eu saber, suponho que não me doeu muito. E como eu sabia que Jenny não era uma caça-fortunas, percebi como isso poderia ter acontecido. A personalidade de George é um tanto viciante, certo? Embora eu não soubesse de Marissa até algumas semanas atrás, quando todos descobriram. Suponho que realmente sinto muito por isso, Clark. Continua Jenny. Jenny nunca mencionou as poucas vezes que Tracy e George se encontraram, depois que o principal romance terminou na casa do Lago dos Anderson. Eu me perguntava se eles teriam contado a ela. Não me preocupei em perguntar, mas presumi que George devia ser um grande advogado, porque Jenny quase estava se desculpando pelo fato de George ter um caso, em vez de estar chateada com ele. Infelizmente para Tracy, eu não sou tão resoluto quanto Jenny, e não sou tão fascinada por sua oratória, então não estava disposta a passar por cima de Tracy e George como Jenny mesmo que o romance deles tivesse acontecido por 20 anos. Pensei para mim mesmo. Eu simplesmente penso em como seria minha vida se eu o deixasse. E como as coisas seriam diferentes para mim e para as meninas. Ela continuou. Dizem que você sempre deve pensar se sua vida seria melhor ou pior, se você deixasse seu cônjuge, e sei que a minha seria pior. Obrigado por compartilhar isso comigo. Jenny, definitivamente é para se pensar. Terei que considerar, embora haja vários fatores para isso, incluindo o fato de que, ao contrário de você, eu não fui informado sobre o caso. Eu descobri completamente por acidente. Tracy sabia que estava errada quando fez, e sabia qual seria minha reação. Então ela decidiu que seria melhor para todos se eu nunca descobrisse e simplesmente vivesse na ignorância. E assim teria sido se não fosse pelo teste. E agora, 20 anos depois, descubro que o centro do meu mundo amava outro homem e tinha uma relação íntima com ele. E então, ela acabou sendo uma santa e o deixou por sua carreira, voltando para mim. Certo? Minha esposa, Tracy, não disse nada durante a história de Jenny. Ela simplesmente sentou em silêncio enquanto Jenny contava sua história. Enquanto isso, ela olhava furtivamente em minha direção, tentando medir minha reação. Ela não sabia que eu sabia sobre sua observação. Então eu sentei despreocupadamente enquanto Jenny falava. Só para irritar um pouco Tracy, minha reação à história de Jenny não foi a que Tracy teria gostado. E nem a de Jenny, elas se entreolharam com dor nos olhos. Balancei a cabeça, fui para a cozinha, servi-me outro copo de vinho, voltei para a sala e liguei a tela grande, sinalizando a ambas que a conversa havia terminado por hoje. As mulheres entenderam a dica e se retiraram para a sala de estar, onde pude ouvir sua conversa tranquila. Quando terminei de assistir o que quer que estivesse assistindo, desliguei a televisão, espreitei na sala de estar, disse boa noite e subi as escadas para nosso quarto. Jenny me encurralou na sala no sábado e disse que precisávamos conversar. Eu não tinha ideia de onde Tracy estava, mas aceitei, e nos retiramos para a sala formal e nos sentamos em 2 cadeiras no canto. Clark, eu entendo sua dor, de verdade, mas não perdoar Tracy e se divorciar dela seria um erro terrível para ambos. Começou Jenny. Você a ama e ela te ama. Isso deveria ser tudo o que importa. O resto é história. E para vocês dois passarem o resto de suas vidas separados por algo que aconteceu há 20 anos, seria horrível. Se eu posso perdoar George, certamente você também pode perdoar Tracy. Honestamente, não sei se posso, Jenny, como eu disse ontem, eu não fui informado sobre o caso, mas você sim. Eu não fui informado porque eles sabiam que estava errado, e eu não a teria perdoado. Então, por que eu deveria perdoá-la agora? Ela me enganou por 20 anos. Teve um caso por alguns anos e me enganou por outros 20 anos. Como posso perdoá-la? Como posso confiar nela de novo? Balancei a cabeça, levantei-me e saí da sala, passando por Tracy no corredor. Ela estava muito ciente do que eu acabara de discutir com Jenny e pôde ver pela minha expressão que eu não cederia nem um pingo.
O jantar de sábado à noite foi muito tranquilo. As mulheres tentaram puxar conversa fiada, mas eu não estava interessado. Não disse 3 palavras durante todo o jantar. Depois de um rápido obrigado, peguei minha jaqueta e saí, dizendo ao casal que estaria no Malone's, meu lugar favorito para uma bebida tranquila. Quando cheguei ao Malone's Ronnie, a mulher que era dona do bar, estava conversando com outros clientes no canto distante. Em vez de sentar no balcão como costumo fazer quando entro em um restaurante, sentei-me em uma mesa sozinho, sentindo-me miserável e, por todos os relatos, parecendo ainda pior. Marnie, a Garcany, se aproximou com meu habitual Crown Black Congeal e fez o comentário de que parecia que meu cachorro acabara de morrer. Menos, mas nada tão importante quanto meu casamento. Eu ri sem convicção. Marnie se aproximou de Ronnie e sussurrou algo em seu ouvido. Ronnie se afastou dos clientes em direção à extremidade distante e sentou-se na minha frente na mesa. Bem, super-homem, conte-me, disse Ronnie. Ela tinha mais ou menos a minha idade, uma mulher de ascendência irlandesa, de constituição robusta, com sardas e cabelo ruivo que usava como um distintivo. Ela não tolerava bobagens de ninguém, mas caso alguém fosse rude com ela, seu marido, Mo, cozinhava as refeições nos fundos. Mo media 1,9 metro e pesava 127 kg. Ele era um ex-marine. O Malone's não era um lugar rude, mas às vezes as coisas saíam do controle no bar. Só ouvi uma vez. O homem ofensor falou mal para Ronnie. E quando ela respondeu, ele não teve o bom senso de calar a boca. Mo o nocauteou com um único soco e depois o manteve imobilizado no chão com um pé, até que a polícia chegou para limpar a bagunça. Ronnie me chamava de super-homem por causa do meu nome. Dizia que ela lembrava de Clark Kent e jurava a todos que, embora eu fosse um bom sujeito com um bom emprego, ela não queria me ver irritado. Sempre ríamos disso. Eu ia ao Malone's há 20 anos, às vezes com Tracy, às vezes sozinho, às vezes para comer, às vezes só para beber. Ronnie e Mo conheceram bem tanto Tracy quanto a mim, e ela conseguia entender as pessoas, inclusive a mim, muito bem. Ela era como a irmã que eu nunca tive. Tracy e eu terminamos. Comecei. Até aquele momento, eu não tinha contado nada a ninguém, e admito, foi bom finalmente falar sobre o assunto. Descobri que ela me enganou com o chefe dela há uns 20 anos. Não uma vez, nem algumas vezes, mas por 4 malditos anos inteiros. Marissa Edley. E ela pensa que, como foi há tanto tempo, eu não sabia quando estava acontecendo. Devo simplesmente aceitar e seguir em frente. Ela disse que me ama, sempre amou, e que não quer se divorciar de mim. Pequena trapaceira, exclamou Ronnie. Como ela se atreve? Você não vai fazer nada e vai deixá-la ficar, vai? Se isso acontecesse comigo e com Mo, ele me colocaria contra a parede e a cabeça do cara ao lado. Foi bom ouvir que Ronnie estava de acordo comigo. Eu valorizava seu ponto de vista sensato e imparcial, e se ela pensasse o contrário, definitivamente me faria reconsiderar minha posição. Olha, super-homem, é uma questão de respeito tanto quanto de qualquer outra coisa. Eu amo a Tracy, não sei se amo, mas a traição dela não foi feita por amor, e certamente não por respeito. Como ela pôde deixar você pensar que o filho de outra pessoa era seu todos esses anos? Eu expliquei a situação de Marissa para Ronnie, observando que não tinha certeza se Marissa sabia. Ronnie relutou em aceitar, observando que recusar fazer o teste do bebê era uma forma conveniente de dizer que não queria saber. Ela alguma vez se desculpou por te trair? Ou ela só se desculpou por te machucar? Aquela mulher era boa. Ela nunca se desculpou por me trair. Nem sequer acho que ela se desculpou por me machucar. Acho que a única coisa pela qual ela realmente se desculpou foi pelo que eu descobri. Eu disse, não posso te dizer o que fazer, super-homem, mas acho que ela já te disse o que você precisa fazer. Sinto muito, Clark, a cerveja Corona desta noite é por conta minha e de Mo, a garrafa restante é sua, e vamos chamar um táxi no final da noite e me dê suas chaves. Fiz o que me foi dito. O taxista me deixou em casa por volta das 2 da manhã. Tracy me viu na porta e me ajudou a subir as escadas até nosso quarto. Eu caí na cama completamente vestida. Tracy tirou meus sapatos e meias, e foi assim que dormi. Na quarta-feira de manhã, recebi uma ligação do meu filho, Ben, no escritório. Ele queria falar comigo sobre a situação com Tracy. Ele não disse explicitamente, mas aparentemente Tracy havia decidido que precisava trazer o peso pesado dos filhos para me convencer a não me divorciar. Meu filho e eu geralmente concordávamos na maioria dos assuntos, mas ao conversar com ele, percebi que Tracy havia se esforçado muito nisso e isso tinha dado frutos, porque ele definitivamente via o lado de Tracy da história do divórcio. Pai, se divorciar da mamãe seria a coisa mais idiota que você já fez, desde que usou um terno de lazer nos anos 70. Ele tentou brincar comigo. Sério, pai, se divorciar por algo que a mamãe fez há 20 anos,
e que você só descobriu há apenas algumas semanas você disse que a amava e queria passar o resto da sua vida com ela, e agora está pronto para jogar tudo fora e talvez viver o resto da sua vida sozinho por um erro? Pai, primeiramente Ben, um erro seria o que ela fez nas primeiras vezes que fez sexo com ele. Depois de alguns meses, já é uma decisão, não um erro. O que você faria se descobrisse que ela está te traindo? Provavelmente arrancaria a cabeça dela, mas você não a pegou. Já se passaram mais de 20 anos. O ato físico acabou, mas a decepção, a falta de respeito continuou. Responde friamente: Ben, eu pensei que você era inteligente o suficiente para não se envolver e tomar partido, mas você se meteu onde nenhum filho deveria se meter. Você se interpôs entre seus pais. E por que, Ben? Não vou mudar de ideia. Clique no botão de se inscrever para não perder os próximos vídeos. Parte afetada aqui e você está me deixando furioso. Eu coloquei essa mulher em um pedestal. Eu a idolatrada. E ela sabia disso. Ela nunca ia me contar isso. E se não fosse pelo acidente, eu teria ido para o túmulo, adorando-a como segunda opção, quando o homem que ela mais amava não queria casar com ela. Eu me sinto usado, filho. Claro que sim. Pai, você não está sendo dramático demais? Acho que ele ainda estava falando quando eu desliguei. O ultimato e a verdade. Crua quando entrei pela porta por volta das 6 da tarde. Tracy já estava preparando uma deliciosa refeição. Ela não parecia feliz quando eu disse que não tinha fome. Servi um pouco de Jack em um copo. Liguei a televisão e sentei na minha cadeira favorita. Ela entrou e me perguntou o que estava acontecendo. Mesmo dia, diferença de vida. Minha esposa me traiu por 4 anos. Tenho um filho com outro cara, e agora meus filhos estão me dizendo que eu sou o vilão aqui. Me faça um favor, ligue para Katie esta noite, e diga a ela para não me ligar amanhã, se não quiser que eu desligue na cara dela como fiz com o Ben. Eu disse. Tracy baixou o olhar. Depois de 31 anos, você acreditaria que eu saberia que não deveria te irritar por causa dela? O que te faz pensar que o divórcio não vai acontecer? Eu disse, elevando a voz. Você não só me enganou por 4 anos com outro homem e teve um filho com ele, mas você me substituiu no seu coração por ele. Você pode sentar aqui e me dizer que não estava apaixonada por ele, e que, se ele tivesse te pedido para se divorciar de mim e casar com ele, você não teria feito? E aqui está a coisa. Você pode me amar, mas não está apaixonada por mim. Você está apaixonada por ele. Eu sou apenas um sólido plano de backup, porque você sempre soube que meu coração pertence a você, e eu faria qualquer coisa por você, só para tê-la como minha. Você me enganou, você mentiu para mim. Você me desrespeitou, e agora você tem a audácia de tentar colocar nossos filhos contra mim? Essa foi a gota d'água, Tracy. Mas não serei cruel com você, e especialmente não com Jenny. E não vou arruinar a maravilhosa carreira de George como um juiz impecável. Apresentarei uma declaração de diferenças irreconciliáveis, e cada um poderá ficar com nossas contas de aposentadoria e dividir a casa e todo o resto pela metade. As lágrimas rolavam pelas bochechas de Tracy, rápido e furioso. Enquanto ela se levantava de sua cadeira, eu lancei outra coisa nela. Você nunca me disse que lamentava ter me enganado. Provavelmente porque você não lamenta, o que pelo menos é honesto. Passei o resto da noite aconchegado com uma garrafa de Jack, os papéis do divórcio e a visita inesperada no dia seguinte. Liguei para minha advogada e disse que precisava que ela preparasse os documentos do divórcio o mais rápido possível. Ela disse que poderia revisá-los na próxima terça-feira, os teria prontos na quarta-feira, e Tracy poderia ser notificada na quinta-feira. Eu disse a ela para trazer seu notificante para minha casa na sexta-feira à noite. Eu queria estar presente quando ela fosse notificada. Então, liguei para o escritório do juiz George Anderson e disse à sua recepcionista que precisava que ele me retornasse a ligação sobre um assunto importante. Ele sabia exatamente por que eu estava ligando, e eu sabia que ele me retornaria a ligação o mais rápido possível. George parecia um pouco preocupado quando me retornou a ligação umas 2 horas depois. Sim, ele sabia exatamente por que eu estava ligando. Embora não pensasse que eu quisesse fazer isso em seu escritório, eu concordei completamente, e disse a ele que estaria em sua casa, no próximo sábado, às 10 horas. Ele não sabia que Tracy não seria notificada na noite anterior. Embora eu tenha certeza de que no momento em que ele fizesse a viagem de 2 horas até sua luxuosa casa, ele já saberia. Durante o jantar no Malons no sábado à noite, Tracy confidenciou a mim que Jenny havia ligado para ela e contado sobre minha reunião com George no próximo sábado. Ela queria saber se eu queria acompanhá-la na viagem. Isso não é uma conversa trivial. Tracy, eu disse, George e eu temos algo a discutir, e você não precisa estar presente. Você deveria se lembrar que ele é um juiz de apelações com uma excelente reputação, que pode até estar na lista de finalistas para um cargo na Suprema Corte.
Se você fizer alguma bobagem machista com ele, você pode ser presa. E além disso, você me prometeu que não faria nada para prejudicar a carreira dele. É isso mesmo? Você o preferirá a mim de novo? Mas não se preocupe. Pretendo cumprir minha promessa. Não farei nada que possa fazer com que ele seja retirado da lista de finalistas dos juízes da Suprema Corte. Deus me livre. O show deve continuar. Depois de contar ao velho no escritório o que estava acontecendo em minha vida, tirei algumas horas pessoais e me encontrei com minha advogada para revisar os documentos do divórcio. Eu dei o sinal verde. Quando eu estava prestes a sair, ela perguntou se eu tinha algum plano para o juiz George. Por que você se preocuparia com isso? Perguntou, piscando para ela. Porque eu ainda estou lidando com alguns casos criminais. E pensei que você poderia precisar de um bom advogado. Engenheiros como você não parecem se empolgar muito com muitas coisas, mas sei que você é bastante reservado e sua abordagem metódica às coisas me assusta. Ela me entregou seu cartão de visitas e eu saí do escritório. Durante os 3 dias seguintes, o tempo passou rapidamente. Tínhamos um grande projeto no escritório, e isso me permitiu me concentrar em algo que não fosse minha vida. O velho até me disse que estava impressionado com o quão focado eu estava, apesar de todas as turbulências em minha vida. Eu disse a ele que estava feliz que pelo menos algo estivesse dando certo. Mas na sexta-feira à noite, antes de ir embora, contei a ele sobre Tracy sendo processada e eu enfrentando George. E o avisei que se as coisas dessem errado, eu poderia estar na cadeia na segunda-feira. Ele me garantiu que me apoiaria e teria meu dinheiro para a fiança. Nós nos despedimos com um aperto de mãos. Cheguei em casa e, novamente, fui recebido pelo delicioso aroma da comida que Tracy estava cozinhando. Ultimamente, ela vinha se esforçando para chamar minha atenção para suas muitas habilidades. Realmente era uma cozinheira maravilhosa. Quase me senti culpado porque sabia o que estava por vir. Depois do jantar, comemos em sua maioria em silêncio, como havíamos feito nas últimas semanas, embora eu não deixasse de dizer a ela o quão maravilhosa estava a comida. Afinal, não sou um bastardo ingrato. Então, a ajudei a guardar os pratos. Mas assim que estávamos prestes a ir para a sala de estar para uma noite de televisão, a campainha tocou. Eram quase 19 horas. Imediatamente soube que não era para mim. Então não me movi para abrir. Tracy me lançou um olhar alegre. Depois foi até a porta e a abriu. Parada na varanda, havia um jovem bem vestido, que perguntou a Tracy se ela era Tracy Walters. Quando ela respondeu afirmativamente, ele entregou a ela um envelope pardo. Disse: "Você foi notificada." Deu meia volta e foi embora. Tracy não se moveu do lugar, mas pela forma como ela encolheu os ombros, eu soube que ela estava chorando. Passei por ela, fechei a porta da frente e a peguei pelos ombros, levando-a para a mesa da cozinha. Ela parecia completamente abalada, embora eu tivesse dito a ela que estaria. Sentamos em silêncio pelo que pareceu uma eternidade, mas na verdade, não havia passado mais de 5 minutos. Finalmente ela murmurou: "Você é um bastardo", e subiu correndo as escadas para nosso quarto. Eu não a segui. A parte difícil já estava feita. Em uma das poucas ocasiões desde que éramos casados, dormi na mesma cama que Tracy naquela noite. Fui para o quarto que havíamos preparado como quarto de hóspedes e dormi lá. Embora chamá-lo de dormir seria generoso. Eu havia terminado com a mulher que até algumas semanas atrás considerava a luz da minha vida, minha alma gêmea, meu tudo. Apesar de tudo que havia acontecido, ainda estávamos dormindo na mesma cama. Suponho que nenhum de nós queria dar o primeiro passo. Mas agora havia terminado, pelo menos em minha mente. A partida e a nova realidade. Acordei e tomei um banho. E quando chegou a hora de me vestir, fui muito silenciosamente para o quarto e peguei tudo que precisava, tentando com todas as minhas forças não acordar Tracy e começar algo. Não me preocupei em ver se ela estava dormindo. Simplesmente peguei minhas roupas e saí. Vesti-me como de costume, com uma camisa de gola, jeans Levi's Descent e as botas de cowboy com bico de metal, que mandei fazer sob medida quando visitamos nosso filho em sua casa em Dallas. Saí um pouco antes do necessário. Não queria chegar atrasado à reunião. Se chegasse cedo, sempre poderia matar o tempo no café. O que eu fiz? Estava parado na varanda da casa de George e Janie às 10 em ponto, e toquei a campainha. Janie, linda como sempre, mas muito nervosa, abriu a porta. Sinto muito que tenha terminado assim. Foi tudo que consegui dizer, enquanto ela se inclinava para me abraçar. Ela não disse nada em resposta. Pegou minha mão e me levou para a sala onde George havia organizado todas as suas recordações e fotos. George estava sentado em sua cadeira favorita, mas quando entramos, ele se levantou na frente da cadeira. "Olá, Clark." "Olá, George." Janie parecia muito assustada enquanto saía da sala. Ficamos a uns 2 metros de distância e nos olhamos. Uma vez, eu havia considerado esse homem quase como um irmão mais velho. Tão próximos éramos. George era 2 anos mais velho que eu.
aproximadamente da mesma altura. Mas a vida fácil dos últimos 20 anos havia adicionado uns 13 quilos extras, uns 9 na sua barriga redonda. Compartilhamos esperanças e sonhos, um com o outro. Nos divertimos juntos, pescamos juntos, caçamos juntos. Eu tinha orgulho de chamá-lo de meu amigo, e de ter orgulho de onde sua carreira como juiz o havia levado. Agora, parado na minha frente, música ele havia engravidado minha esposa com seu filho, e arruinado minha vida. De repente, fui tomado pela raiva. Você fica com o coração da minha esposa, bastardo. Gritei. Você também fica com sua imagem impecável, porque prometi a Tracy que não contaria a ninguém sobre isso, e não quebro promessas com essa mulher. Mas você não vai ficar com os seus. Nesse ponto, dei um longo e rápido passo à frente, com o pé esquerdo, e depois plantei o pé direito, e o impulsionado para frente e para cima, mirando em um gol de 50 jardas cujo objetivo eram os mencionados testículos. George reagiu ainda mais lento do que eu havia antecipado, e minha bota com bico de metal atingiu o alvo com precisão e exatidão. Senti seus ovos ficarem tensos, enquanto eu empurrava meu pé o mais alto que pude, e então o ouvi gritar, como um animal ferido. Ele desabou no chão, segurando os genitais com as mãos e guinchando como um porco castrado. Nesse momento, Jenny correu para a sala, viu o marido no chão, e correu para ele. Ele continuou gritando de agonia, e não havia nada que ela pudesse fazer para acalmá-lo. Ela me olhou com medo. Peguei meu telefone e celular do bolso e disquei 911, houve um acidente na casa do juiz George Anderson. Eu disse, precisamos de uma ambulância. Dei meia volta e fui em direção à porta. Mas mal a alcancei. Jenny agarrou meu braço direito. Pensei que teria que bater na mulher, mas em vez de histeria e raiva, havia uma expressão de calma em seu rosto. Ela me abraçou fortemente e sussurrou. Obrigada. Sabemos o que temos que fazer. Eu a abracei de volta. Saí da casa, entrei no meu carro e dirigi para casa, sabendo que a polícia não viria atrás de mim. Jenny entendia e explicaria ao marido em algum momento no futuro, quando ele pudesse pensar com clareza. A viagem para casa me trouxe alívio. Ou talvez tenha sido um chute nos mesmes. Não sei, mas depois de meses de desilusão diária, eu me senti livre. O engraçado é que uma vez que finalmente percebi a traição de Tracy, seu controle sobre meu coração afrouxou. E eu pude pensar com clareza o suficiente para fazer o que era melhor para mim. Pode não ter sido certo para todos, mas às vezes você só tem que cuidar de si mesmo. Isso é o que todos os outros fizeram durante os últimos 20 anos. Então por que eu não deveria fazer o mesmo? Sim, eu sabia que alguma parte de mim sempre amaria Tracy, mas não ia perder mais tempo repassando essa novela. Não foi minha culpa e não foi minha escolha. Era hora de seguir em frente. O fim e um novo começo quando cheguei em casa. Desci para o porão, peguei um par de malas e fui para o nosso quarto. Passei por Tracy sentada na sala de estar e ela me seguiu até o quarto. Então é isso então? Ela perguntou. É isso mesmo. 31 anos e fora da porta. Tracy, sinto muito que você esteja tão absorta em si mesma que não consegue ver como você me enganou. Como Voca Hubu. 24 anos do meu amor com sua trapaça. Você não consegue ver isso, e provavelmente nunca verá. Mas eu já superei, e não te odeio. Nem sequer odeio George, embora aquele pobre coitado provavelmente pense que sim agora. Vou me reconciliar com Benny Kading em algum momento no futuro. Você deveria fazer as pazes com Marissa o mais rápido possível. A pobre garota tá um desastre. Assine os papéis, Tracy, e vamos acabar com isso. Terei o resto das minhas coisas fora daqui nos próximos dias. Não acho que precisamos conversar mais. Se você tiver algo a me dizer, deixei o cartão de visitas da minha advogada sobre a mesa da cozinha. Ela ficou ali em choque, com lágrimas nos olhos, mas não havia palavras. Peguei as malas, desci para o porão e as coloquei no porta-malas do meu carro. Voltei para casa para a música empacotar. George conseguiu salvar um de seus testículos. Afinal, exigiu uma cirurgia importante e meses de dor, mas eles conseguiram salvar um de seus testículos. Fiquei sabendo disso por Marissa, que havia sido contatada por Jenny, me procurando. Jenny não tinha meu número de telefone, e ninguém mais na família queria me dar. Na verdade, ninguém mais na família continua falando comigo agora, 8 meses depois, mas eu me conformei com isso. De acordo com a versão oficial, o juiz George caiu sobre a quina de sua ornamentada escrivaninha, bateu forte e depois fez de novo o canetão. A imprensa chamou de acidente doméstico para ser sensível, e não informou que o golpe foi na área genital. Ele recebeu muita imprensa simpática. Suponho que isso não o impedirá de entrar na lista de finalistas para a Suprema Corte. Tracy assinou os papéis do divórcio em uma semana. E o divórcio foi finalizado na semana passada. A casa será leiloada. Tracy não tentou me ligar desde que saí. Ben e Katie também não ligaram. Parecia que não seria convidado para o jantar de Natal da família,
onde quer que fosse. O velho me entregará a empresa a partir do próximo ano, já que ele mesmo está se aposentando. Pelos termos do acordo, tenho que dirigir a empresa por 7 anos, antes de poder me aposentar, como um homem rico com um paraquedas dourado, muito grande. Então, ele encontrará alguém para comprar a empresa, e eu receberei 10% desse negócio também. Comecei a sair e a namorar depois de estar casado para sempre. Levaria um tempo para me lembrar exatamente como fazer isso. Não, a notícia do divórcio se espalhou rapidamente, e vários de nossos amigos divorciados ligaram e fizeram perguntas sobre meu interesse. Além disso, 2 ou 3 das amigas divorciadas de Tracy também ligaram, expressando sua surpresa de que ela pudesse me deixar ir. Devo admitir que isso fez bem ao meu ego. Tenho uma boa vida pela frente, com desafios tanto profissionais quanto pessoais. Estou trabalhando para encontrar novos passatempos em meu tempo livre, longe de meus esforços pessoais. Um passatempo do qual me afastei é a genealogia. Eu costumava fazer isso. Clique no botão de se inscrever para não perder os próximos vídeos.